Beleza, galera? É isso aí. Nós estamos inaugurando oficialmente o Centro de Mídia Independente da Casa de Vidro. Estou aqui com os camaradas Renato e Gabi para a gente ter o primeiro papo, né, do nosso programa Criticidades. E nesse primeiro episódio a gente resolveu fazer uma crítica radical e aprofundada da mineração predatória, né, e das catástrofes socioambientais que ocorreram no Brasil, vinculadas ao tema da mineração, né? E a gente vai tocar adiante esse projeto de trazer informação relevante e críticas radicais para vocês em vários programas seriados, né? Espero que seja todas as semanas. Vamos fazer a gravação a partir do Ponto de Cultura da Casa de Vidro aqui em Goiânia. E esperamos apresentar a vocês muitos poetas, músicos, escritores, jornalistas que têm falado coisas expressivas e importantes sobre esse tema, né? Então, o Renato vai começar a nos contar um pouco do que ele tem pesquisado e depois a Gabi também vai nos contar um pouco sobre questões da ecologia, do ambientalismo, do veganismo, que se envolvem nessa temática espinhosa, né, e urgente, né? Então eu acho que assim na imprensa atual a gente tem sentido a reverberação, né, dessas tragédias que aconteceram em Minas Gerais, né, em Mariana, em Brumadinho, e você até mencionou que tem uma efeméride, né, em relação à tragédia de Mariana e tal, e que tem várias produções sendo feitas no âmbito do cinema, né, da academia, do jornalismo impresso e digital, para compreendermos, né, as causas dessa grande catástrofe mineira e também como ela reverbera hoje na criação de comunicação e de crítica, né? Justamente, Eduardo. Queria saudar a Casa de Vidro e ao nosso podcast que está se iniciando, o Criticidades, e muitos projetos aí pelo ano de 2023 ainda e 2024 adentro. Acho que a questão dos desastres ambientais relacionados ao rompimento das barragens, né, entrou assim para o calendário nacional, porque realmente foram casos muito dramáticos, especialmente o de Brumadinho, mas também a 4 de novembro agora vai se completar 8 anos do desastre de Mariana, então que ainda faz muitas vítimas, né? E essa que é a atualidade do tema, é o impacto que esses acidentes, entre aspas, que são crimes, né, de grandes empresas mineradoras, né, transnacionais, monopolistas, que não têm responsabilidade com a infraestrutura, né, das quais extrai seu valor, né, extrai lucro, extrai mais-valia, expropriando o povo brasileiro, né, porque também são concessões desproporcionais, né, monopolistas, em que essas grandes empresas extraem superlucros. E, bom, convido a Gabi a fazer uma saudação também para a gente começar a nossa conversa e depois para o Eduardo falar, né, o que disparou esse tema na sua viagem por Minas Gerais, contar um pouco dessa sua passagem por lá recentemente e o livro que você estava lendo durante a viagem que justamente tratava desse assunto. Passo a Gabi. Então, eu vou tentar trazer aqui a minha contribuição mais focada na questão da transição, né? Do modelo que a gente tem atualmente, que é predatório, para formas superiores, né? De produção, de exploração dos recursos naturais de forma sustentável, de forma a possibilitar, né, que a gente chegue ao século 22 em um planeta habitável. E esse planeta habitável, ele está num estado de devastação bastante grave, né? E eu acho que o Ailton Krenak tem se tornado um pensador aqui no Brasil que tem reverberado esse alerta, assim, né? Então, eu tenho lido bastante esses livros que saíram pela Companhia das Letras, né? Que, na verdade, não foram escritos propriamente pelo Ailton Krenak, mas são transcrições de falas públicas que ele fez, ou mesmo de lives que ele participou na pandemia e tal, né?
Já tive a oportunidade também de produzir uma live com ele no Festival de Artes de Goiás, e ele é uma figura realmente que me parece encarnar essa figura de um xamã, né, que está conseguindo enxergar a gravidade dessa crise e que está apontando caminhos para adiar o fim do mundo, né, como ele diz, né? E uma coisa que eu acho que é super relevante sobre Ailton Krenak é o território de onde ele fala, assim, né? Ou seja, existe um lugar de fala que não tem a ver somente com gênero, com raça, com classe, né? Existe um lugar de fala que diz respeito ao próprio território, né? Então, o povo Krenak tem a sua história conectada com o Rio Doce, que eles chamam de Uatu, e que foi severamente devastado pelas rupturas das barragens em Minas Gerais, né? Então, acho que esse é um contexto essencial para a gente compreender o significado do que o Ailton Krenak está dizendo, né? Que o rio que dá vida a um povo, ele entrou em coma, né? Ele é um rio que tinha uma biodiversidade, né? Que agora está absolutamente destruída, né? Então, essa noção também de que os nossos recursos hídricos, né? Eles precisam ser cuidados como espaços de biodiversidade e que estavam sendo salvaguardados por povos originários como os Krenak por séculos, né? E que essa mineração predatória e essa construção dessas barragens com os rejeitos acaba sendo uma ameaça a toda a teia da vida, né? A vida humana é incluída numa teia da vida mais ampla, assim, né? E aí, recentemente, também, eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa viagem que eu fiz por esse território do município de Brumadinho, né? Porque eu acho que é muito interessante o quanto nesse território também convivem a distopia mais terrível, né? Ou seja, a gente teve uma grande catástrofe em 2019 na cidade de Brumadinho, com várias vítimas fatais e consequências gravíssimas que ainda estamos vivendo, né? E no mesmo município de Brumadinho a gente tem Inhotim, né? Que é assim uma espécie de paraíso na terra, né? Assim, pela beleza do paisagismo, pelas obras de arte modernistas que estão pelo parque, né? Por um cuidado de harmonização, né? Entre natureza e cultura. Então, eu voltei de lá pensando muito sobre essa coexistência em um território de uma utopia, como é o Parque de Inhotim, e uma distopia, como são os territórios afetados pela ruptura das barragens, assim, né? Então, enfim, eu acho que isso coloca o nosso papo numa dimensão que é bem ampla, assim, é uma dimensão de debater a presença humana no planeta, né, e como que as nossas atividades geram impactos que afetam não apenas os humanos, né, afetam outras formas de vida e tudo mais. E esse rio, né, eu tenho escrito sobre isso lá no site da Casa de Vidro, o Rio Doce, ele hoje em dia está desprovido de vida e é como se tivesse caído numa espécie de silêncio, né, das coisas mortas, né, das coisas em coma e tudo mais, né? E isso me leva para o título do livro, Quando Vier o Silêncio, que a expressão popular produziu, né, que também traz um estudo muito interessante a respeito dessa realidade concreta, né, que está por trás desses desastres que a gente tem vivenciado e que muitos cidadãos não compreendem tão bem assim, né? A causalidade, né? O que as empresas, as corporações têm a ver com esse cenário de desastre, né? Então acho que a gente pode também entrar um pouco nos dados, nos fatos que explicam por que o Rio Doce morreu, por que o povo Krenak está tão devastado por essa catástrofe, né? E por que o território de Brumadinho se tornou assim, digno na nossa consideração aqui no país, né? E sobretudo porque a gente também tem a parceria com a Expressão Popular, né? Nós representamos a expressão aqui em Goiânia e a gente quer muito valorizar também as informações relevantes que a expressão publica, né? Nos seus livros.
Então a gente estava fazendo assim uma espécie de resenha crítica do livro Quando Vier o Silêncio, para trazer para vocês alguns dados muito relevantes sobre a história da mineração ali na região, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui existe uma, desde o início assim desse ciclo de exploração tecnificada das Minas Gerais, né? Essa coisa da presença das empresas internacionais. Tanto é que no século XIX houve um desmoronamento, né? Chamada Mina do Morro Velho, no dia 10 de novembro de 1886, em Nova Lima, Minas Gerais. Foi um desastre que soterrou centenas de trabalhadores e bloqueando a saída da mina. Ela era de propriedade da St. John Del Rey Mining Company, né? São João del Rei em inglês. Possuía cerca de 1.154 trabalhadores, entre escravizados, à época assalariados e ingleses, operando em 570 metros de profundidade. Né? Então, já tinha esse caráter neocolonial, né? E colonial antes disso, mas isso se manteve ao longo do século XIX. Então, a gente pode pensar uma continuidade aí, para que, em geral, a gente tem presente a história do século XX, né? Já com a presença da Vale. Na época, a St. John Mining Company ela não divulgou o número de mortos e os jornais da época não chegaram a um consenso. Apesar do crime, as atividades foram retomadas em 1890 e a Morro Velho chegaria a ser a mais profunda mina do mundo em meados do século XX. Então, olha a dimensão da exploração na região, né? Em 1857... o madeirame de sustentação da mina desabou. Em 1867, ocorreu um incêndio nas vigas de escoramento que vitimou 21 escravizados e um mineiro inglês. E até na hora do desastre você vê a desproporção, né, entre pessoas racializadas e não racializadas. As preocupações eram a preservação dos postos de trabalho, a situação dos comerciantes de ferro, Transportes, Companhia União e Indústria e a arrecadação decorrente das atividades da Morro Velho. Questões idênticas a que ressurgiram em 2015 e 2019. Quer dizer, o problema era a questão econômica e a questão humana ficou para segundo plano naquele momento e hoje outra vez, né? Porque, segundo pesquisas da Federal do Espírito Santo, existem resíduos que até hoje vitimam ali, atingem as populações e a Samarco nega essa contínua contaminação ali do meio ambiente. O livro Quando Vier o Silêncio cita uma passagem muito tocante, e aí a gente já entra na concepção do nosso podcast, que era fazer uma interface com a cultura em geral e com Carlos Drummond em particular, né, que era um cidadão de Itabira, uma cidade que foi devastada pela Vale, que também surgiu ali naquele mesmo município. Mas Quando Vier o Silêncio cita um dos atingidos agora por Brumadinho. E a testemunha diz: eu fico imaginando depois que acabar tudo, o barulho, e vier o silêncio, porque agora tem movimento. Movimenta daqui, movimenta dali, mas na hora que o silêncio vier, aí é que vai ser duro. Na hora que se der conta dos estragos que fizeram por aí, todo lado que você andar pela região, você vai ver marca de alguma coisa. Toda hora você vai estar lembrando. O problema vai ser quando vier o silêncio. E aí está o título do livro. Queria pedir para a Gabi comentar assim, essas primeiras impressões, né? E ela também acompanhou a leitura desse livro e pode falar um pouco para a gente o que ela achou dessa tragédia continuada aí ao longo dos séculos. Tá, bom. Eu acho que a questão é a gente pensar, até que o Carly falou sobre essa coisa da natureza, que nós somos parte da natureza, né? E isso é algo que é curioso, assim, porque já não tem-se essa percepção. O ser humano se entende como superior ao restante da natureza. Então, a gente vê isso no carnismo, por exemplo, um animal que é superior aos outros animais. Então, o especismo, né, que pode explorá-los da forma que quiser. E a mesma coisa acontece na exploração dos recursos naturais. A gente tem que entender que o planeta Terra é um sistema complexo, onde tudo está conectado.
todas as alterações que a gente faz na natureza vão gerar feedbacks, vão gerar outras alterações na natureza. Então, esse tipo de desastre, eles têm um sistema que é um sistema de feedback positivo, né, como se chama nas ciências do clima, onde um desastre vai gerar outros desastres ainda maiores. Então, a lama intoxica o rio, os peixes morrem, então você afeta a biodiversidade daquele ecossistema, e isso vai afetar depois, a população, as outras populações que se alimentavam, às vezes, daquelas espécies que foram mais, a princípio, que foram mais afetadas por essa lama. Depois isso vai acabar afetando mais espécies numa cadeia. Então, isso vai gerando cada vez mais desastres. Então, é um sistema de catástrofe que se retroalimenta, que vai gerando mais catástrofes ao longo do tempo. E eu acho muito interessante, você falou dessa questão de o ser humano ter uma certa desconexão com a percepção de que nós estamos interconectados com isso que nós chamamos de natureza, né? E nós somos, na verdade, a geração mais conectada de todos os tempos, com a rede mundial de computadores, com a internet, com aplicativos. E, no entanto, a gente vive uma crise de desconexão, né? É como se houvesse uma alienação em massa produzida também por esses dispositivos, que essa conexão com a Terra, com a Pachamama, com a Terra da Vida, com o que você queira chamá-lo, né? Ela está em crise, assim, né? Então, eu acho que até no jornalismo isso tem se manifestado, e eu trouxe aqui algumas edições da revista Continente, lá de Pernambuco, que tem falado muito sobre o tema, né? Por exemplo, da reconexão com a Terra, né? Eles fizeram uma reportagem de capa sobre os modos agroecológicos de viver que nos inspiram para um amanhã possível, né? Com belas obras de arte também representando essa Pachamama aqui, que é no caso uma mulher negra com cabelos de nuvem, né? E a revista Continente tem feito um trabalho muito interessante de denúncia dessa exploração dos minérios e do quanto isso manifesta essa catástrofe que se retroalimenta, que a Gabi falou, né? Então eu menciono aqui, por exemplo, essa edição, A Ideia do Fim, que traz uma análise sobre aquecimento global, tragédias ambientais, governos autoritários, opressão do capitalismo, impulsionando um sentimento de apocalipse iminente, né? São raras as capas de revista que têm falado sobre esse tema assim, tão catastrófico e de maneira tão destacada, né? E aí acho que o trabalho da Continente tem muito a ver com o que o Criticidades também procura trazer, que são as culturas críticas, né? Que são os artistas de várias linguagens que têm abordado isso. Eu acho que o Ailton Krenak é um artista também, né? Um artista da palavra, um xamã, um griot e tudo mais. E a Continente destaca também aqui fotógrafos, poetas, músicos, né? Que têm feito isso. E, de fato, como o Renato disse, o Carlos Drummond de Andrade, ele é sempre lembrado, né? Como um poeta que expressou uma ligação muito profunda com a sua terra de origem, mas que sentiu que essa terra foi devastada, de fato, pela presença da Vale do Rio Doce, né? Que foi uma criação do Getúlio Vargas para a exploração das riquezas minerais da sua região natal, né? E aí tem uma reportagem aqui onde se cita os versos dele no livro Boitempo II, né, onde o Drummond já versava de maneira assim muito atormentada, com um lirismo assim dolorido, né, acerca da natureza predatória e destruidora da mineração que pairava como uma ameaça sobre o seu lar, como diz a reportagem da Continente. Então eu vou ler um trechinho aqui do Drummond e aí a gente pode também comentar, né, como assim, muito tempo depois da morte do poeta, os seus versos estão vivos, mas falando sobre a morte de um ecossistema onde ele nasceu, né? O poema se chama A Montanha Pulverizada, né? E o poeta está olhando para a serra da sua infância, que havia sido radicalmente transformada
né, por essas ações humanas que geraram o tal do antropoceno, né? Ele fala o seguinte, diz Drummond: esta manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões, no trem monstro de 5 locomotivas, trem maior do mundo, tomem nota, foge minha serra, vai deixando no meu corpo a paisagem, mísero pó de ferro, e este não passa. São alguns versos, e é muito interessante que a reportagem diz também que a maioria dos cidadãos brasileiros conhece a pedra no caminho, né, de que Drummond nos fala, assim, né? Havia uma pedra no caminho, né? E que, na verdade, o poeta está falando do desenvolvimento brasileiro, né? E de todas as questões que obstaculizam esse desenvolvimento na opinião dessas elites desenvolvimentistas e tudo mais, né? Então, são versos muito assim fortes, né? Dele revelando que a montanha da sua infância foi pulverizada e foi levada no maior trem do mundo para ser utilizada na confecção de N produtos industriais, né, que as pessoas muitas vezes utilizam sem saber do quanto de devastação foi preciso para que a gente consumisse um tal produto, assim, né? Então, recomendo demais a revista Continente, tem aqui várias fotos também reproduzidas, né? Não apenas do território de Minas Gerais, de Brumadinho, de Mariana, mas também da área Yanomami, né? Dos garimpos ilegais na Amazônia brasileira. E tem muitas exposições que estão lidando com esse tema e tentando alertar as pessoas para essa urgência da reconexão com a Terra, que é a fonte da nossa vida humana e da vida em geral, assim, né? Uhum. A pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro é a própria elite, né? A elite do atraso, segundo o Gessé Souza, e infelizmente célebre e verdadeira, né? Formulação. Mas então, assim, dentro dessa coisa da cultura crítica que a gente busca aí como mote maior, a gente precisa também observar as razões desse continuado crime, que significa essa forma de mineração, né? E essa corrida, de fato, pela acumulação de riquezas, né? O próprio Quando Vier o Silêncio é uma reflexão, já aborda a questão de Carlos Drummond, né? Também muito interessante, assim. As formulações do Drummond eram muito sociológicas, né? E o livro percebe isso. Uhum. E também o livro do José Miguel Wisnik, A Maquinação do Mundo, que aborda justamente a relação entre Drummond e a mineração de modo exaustivo, né? Outra recomendação forte, a gente pode depois deixar uma bibliografia na descrição do vídeo, né? Sim. Mas assim, a reflexão que Quando Vier o Silêncio aprofunda é a seguinte, é de que a geração de crimes na atividade mineradora não é ocasional. É uma continuidade funesta criada pela forma através da qual a atividade mineradora é organizada no país. E a gente pode dizer, né, nas relações geoeconômicas e geopolíticas internacionais. Curioso que os capítulos do livro, Quando Vier ao Silêncio, são, em geral, frases ou versos do Drummond, né? Então, o primeiro capítulo tem o nome de A Treva Mais Estrita. O segundo, O Mundo Caduco. Em que ele aponta aí que o consumo de luxo, principalmente, por um lado, é que acumula esses metais preciosos, que apenas 8% do ouro seria de fato utilizado, né, na indústria, mas eu acredito que também esses 8% aí impulsiona, né, o entesouramento de maneira indireta. Bom, também se questiona a questão do consumo de massas, em que tanto os minérios como o ferro, né, o caso até mais flagrante ali da Vale, em Itabira, inclusive, era o minério de ferro. Mas como assim tantos equipamentos que levam ferros têm a durabilidade reduzida, né? Houve, durante os últimos anos, aumento na escala de extração. E às vezes a gente não tem tanto essa dimensão, né? A gente fala muito do passado colonial,
mas de fato houve aumento, principalmente pela capacidade de extração que foi aumentando aí com as grandes tecnologias, né? Também a escala de produção e de consumo aumentou. Agora, a desigualdade, ela também aumentou junto com essa escala, né? Principalmente no usufruto dos bens naturais e industriais que decorrem desse tipo de atividade, né? As desigualdades estruturam o mercado mineiro e se mantêm os efeitos prejudiciais direcionados para os mais pobres. Já outro capítulo, que remete também a um verso de Drummond, A Máquina do Mundo, aponta o mercado global de minerais e regiões de mineração. Aborda a especulação financeira, intermediários e multinacionais. Cita como um verso que você citou recentemente, A Montanha Pulverizada, em que aborda o boom dos preços de minérios, a expansão territorial da atividade no Brasil, o espraiamento de conflitos em torno dessa atividade mineradora, acirramento dos conflitos entre indígenas e garimpeiros, né, principalmente nesse último governo do Inominável, em que foi abertamente propagandeado a atividade de garimpeiros ilegais, né, e, em geral, aventureiros que não necessariamente conseguiam lavra, e mesmo isso, como é conquistado a lavra no Brasil, né? Essa aqui é também algo para a gente aprofundar nas pesquisas posteriores. E aí, justamente, a pedra no caminho seria essa metáfora da Vale, ao mesmo tempo que a Vale considera o Morro de Itabira, né, como uma pedra a ser retirada, né? Também essas duas interpretações. Inclusive, a Vale, nos anos 80, fez uma propaganda citando a pedra no caminho, que era, de alguma maneira, irônica em relação à crítica do Drummond, né? Você também pode pesquisar, é uma coisa interessante a gente pensar nos trabalhadores que estiveram ali implicados nessa empresa que depois foi privatizada. Apesar de todas as contradições do Vargas, né, que certamente esse tipo de iniciativa, como a Petrobras, que também tem suas contradições, né, enquanto a segurança ecológica e tudo, mas uma empresa estratégica para o Brasil. A Vale também era isso, mas foi privatizada, assim como a Companhia Nacional Siderúrgica, né, em Volta Redonda. Então, também a gente pensar qual o desenvolvimento que nos traria soberania naquele momento e qual o desenvolvimento que nos trará soberania nesse momento, né? E para a gente falar de um desenvolvimento popular como uma forma estratégica mesmo de superação do capitalismo e desse capitalismo ditado pelo império, né? Enfim, outros capítulos do livro, só terminando aqui rapidamente, só para a gente conseguir pensar Drummond depois citando Wisnik, né? Uma pedra um segundo dilúvio, né, que seria o rompimento da barragem do Fundão, que era de responsabilidade da Samarco, em Mariana, em 2015, e também o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, responsabilidade da Vale, que aconteceu em 2019 em Brumadinho. Aí a gente observa, ele está fazendo uma reflexão por que segundo dilúvio, né? Porque é a forma moderna de exploração mineradora neocolonial. Eu interpretei nesse sentido. E aí, na verdade, ele aponta que desde os anos 2000 houve uma série de rompimentos, iniciado em São Sebastião das Águas Claras, de responsabilidade da mineração Rio Verde. E então há assim, rompimentos pequenos que não tem tanta repercussão e a gente muitas vezes não fica informado disso. E por fim, um capítulo de encerramento, né, do Quando Vier o Silêncio, é Uma Flor Nasceu na Rua, em que aponta um programa popular com propostas para um novo modelo de mineração. E aí a gente pode continuar debatendo essa questão, né, existe um desenvolvimento possível que garanta a soberania diante de um desenvolvimento dependente, né, que a gente sofre e também de maneira nas trocas desiguais, né, da teoria da dependência, a gente continua poluindo, continua removendo populações, continua lidando com acidentes criminosos aí, e como sair disso, né, porque o desenvolvimento capitalista e
dependente, ele continua todos os dias aí. Então, eu acho interessante a gente pensar esse dado de 8% do ouro, né, que é usado para a tecnologia. No sentido da gente pensar essa relação entre sustentabilidade e exploração dos recursos naturais. Porque a gente discute muito isso aqui entre nós, como os recursos naturais podem ser explorados de forma a financiar uma transição energética. Então, a gente explorar o petróleo, explorar os minérios, no sentido de acumular recursos para fazer a transição energética. Mas se a gente explora tantos minérios e uma quantidade tão pequena deles é usada na tecnologia, que é um ponto de defesa, né, da exploração, que é para o desenvolvimento, para os avanços tecnológicos, que, claro, são importantes, que até se acusa, né, o pós-extrativismo, o decrescimento, de ter uma pegada meio primitivista, meio de uma natureza intocada, intocável, mas a gente tem que pensar quem está realmente lucrando, né, com essa exploração. Porque com a Vale privatizada, a Companhia Siderúrgica Nacional privatizada, o Brasil não está tendo vantagens nessa exploração no sentido de conseguir realizar a sua transição energética a partir da exploração desses recursos que são grandes, são muito importantes. O Brasil tem uma natureza riquíssima que, de fato, poderia ser usado de uma forma mais consciente para fazer o financiamento da transição energética brasileira, que também tem um potencial gigantesco de energias limpas. E eu tinha pensado mais alguma coisa, mas eu esqueci. Eu acho que para a gente continuar na Culturas Críticas, tem outras obras que falam sobre isso que a gente está debatendo, né? E uma delas é A Última Floresta, que é um filme que foi co-dirigido pelo Davi Kopenawa Yanomami, né, o nosso xamã, que também, através do livro A Queda do Céu, né, se tornou assim, uma grande figura no palco global, tematizando tudo isso, até em virtude das tragédias imensas, né, que caem sobre a cabeça do povo Yanomami e que se agravaram durante o governo genocida de Bolsonaro e seus cupinchas, né? E esse filme ele é realmente co-dirigido pelo Davi Kopenawa e pelo Luiz Bolognese, né, que é um grande cineasta brasileiro, um grande roteirista também, né? Ele escreveu O Bicho de Sete Cabeças, que Laís Bodansky dirigiu, né? Ele fez História de Amor e Fúria também, que é uma animação muito interessante. E eu destaco aqui também a reportagem que a revista Continente Multicultural fez sobre A Última Floresta, né? O Luiz Bolognese ele já vem de alguns anos tratando da questão indígena, né? Ele fez o último filme que chamava Espagé, né? Lidando um pouco com a questão do indígena num centro urbano e nessa adaptação, né? em relação a um estilo de vida que o seu povo tinha e o estilo de vida que a metrópole impõe, né? O que seria ser um espagé, né? Que significa você ser excluído do seu território de origem e ser obrigado a ser uma espécie de pobre urbano, né? Ou seja, tem no Brasil muito essa noção de que é preciso transformar os povos indígenas em pessoas civilizadas, mas isso significa jogá-los para as periferias das grandes cidades enquanto pobres miseráveis, né? Que é uma crítica que o Viveiros de Castro traz muito, né? E eu destaco aqui algumas informações interessantes também a respeito do território onde o Davi Kopenawa e os seus parentes Yanomami estão, né? Então, existem mais ou menos 30 mil pessoas, né, no território brasileiro apenas, na Amazônia apenas brasileira, que são da etnia Yanomami, né? Essa é uma área reconhecida por decreto federal desde 1992. E nesse território há cerca de 20 mil garimpeiros, né? Um território de mais de 9 milhões de hectares, e incentivados pela alta do ouro e pela, né, falta de políticas governamentais para coibi-los, né? O que ocorreu foi uma invasão sem precedentes do território Yanomami nos últimos anos,
e inclusive o genocídio de crianças, né? Que veio à tona agora quando o terceiro mandato do presidente Lula assumiu e foi feito uma espécie de Wikileaks brasileiro, assim, né? Foi vazado para não só para o cidadão brasileiro, mas para toda a aldeia global saber a extensão das crianças Yanomamis que o governo Bolsonaro basicamente assassinou, assim, né? Pois não só permitiu, como incentivou, né, a invasão dos garimpeiros. Então, eu leio um trecho da revista Continente, na reportagem A Última Floresta e a Visão de Mundo Yanomami. O governo de Jair Bolsonaro claramente não tem vontade política de impedir a invasão da terra Yanomami, além de combater as ONGs que atuam na proteção dos povos originários e incentivar o estabelecimento de igrejas evangélicas. Os garimpeiros contaminam os rios e os lagos com mercúrio, que é altamente nocivo para a saúde, e levam doenças como a malária e a Covid-19, que tem sido devastadora para os povos indígenas, né? Então, vocês podem assistir A Última Floresta, dar voz aos próprios indígenas Yanomami, coligados com um grande cineasta brasileiro, né? E eu acho que também vale mencionar um outro território, que é o Tapajós, né? Então, o Tapajós também vive uma febre de construção de barragens e também de contaminação por mercúrio, né? Então, o cinema brasileiro também tem se debruçado sobre isso. Então, tem, por exemplo, o curta-metragem Tapajós Ameaçado, né? Onde você tem relatos também de crianças e das mães que tiveram que perder os seus filhos, né? A questão dos fetos natimortos ou de crianças mortas com menos de 1 ano de idade no território Munduruku, assim, num território também ameaçado por essas catástrofes ambientais, né? Então, quanto mais a gente começa a mergulhar nesses estudos, a gente percebe que não são poucos os territórios devastados no Brasil, né? Tem Brumadinho em Minas Gerais, tem o território Yanomami, tem a terra Munduruku no Tapajós, e quase todos os grandes centros urbanos, quase todas as grandes megalópolis, né? São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, todas elas também envolvem catástrofes ecológicas, né? Envolvem rios que foram soterrados por asfalto, né? Envolvem pobreza e miséria em massa, né? Então é também uma das nossas intenções aqui no Criticidades, mostrar essas culturas críticas, né? Mostrar que estão sendo feitos filmes muito bons, como Última Floresta, como Tapajós Ameaçado, como Eu Mais Um, né, que foi feito pela Eliane Brum, no território afetado por Belo Monte, né? Então a gente também vai estar sempre atento aqui nos episódios do Criticidades para trazer as dicas da produção cultural relevante sobre esses temas, né? Ótimo. E assim, eu próximo do jornalismo econômico, muitas vezes, né, trago aqui alguns dados para a gente entender também como a narrativa, ela tá sempre interessante que ela esteja revelando a realidade, né, porque a gente cai num realismo social capaz de nos mobilizar nessa crítica como movimento de realmente análise da concretude, né, e a gente pode pensar isso filosoficamente. E por isso eu gosto muito do jornalismo, né? Porque a gente consegue também trabalhar números e formas de mensuração da realidade. Aqui, por exemplo, uma pesquisa da Rede Latino-Americana sobre Dívida, Desenvolvimento e Direitos mensurou a fuga de capitais do setor mineral no Brasil. Olha só, em 2019 foi lançado esse documento que diz o seguinte: estima-se que o subfaturamento nas exportações de minério de ferro produziram a fuga de 39,1 bilhões de dólares entre 2009 e 2015. Veja, 6 anos apenas. Uma perda média de mais de 5,6 bilhões de dólares por ano em arrecadação, né? Ao valor subfaturado foi associada uma perda de receitas fiscais de 13,3 bilhões para o mesmo período, o que representa uma perda média anual de 1,9 bilhão de dólares. Quer dizer, se isso aqui não é um crime, né?
se isso aqui não é um crime. E eu queria citar uma entrevista na TV 247, que vi recentemente, até encaminhei para você, né, Eduardo? Que é do Adriano Diogo, geólogo da USP. E nisso também fazer uma recomendação, que é aquele documentário Serra Pelada, a Montanha de Ouro, né? Sim. Lá vocês vão ver o Major Currió, que foi um militar recentemente homenageado pelo genocida, ex-presidente da República. Se trata de um torturador conhecido, que abertamente confessou seus crimes e nunca foi punido. Fundou uma cidade chamada Curionópolis. E lá ele fez, junto ao governo Figueiredo, fez a administração da maior jazida de ouro do mundo, né? Até aquele momento. E Adriano Diogo, geólogo da USP, fala que os militares no Brasil estão intimamente e estreitamente ligados à atividade mineradora. Então, se a gente vê esse movimento golpista por parte de setores das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, um governo que estimula o garimpo, a gente pode e deve questionar, né, qual que é o elo aí desses militares golpistas com atividade irregular, ilegal, criminosa, de evasão de divisas, de contrabando de minérios, né? Porque se eles defendem, até vi o Manuel Domingos, né, especialista em militares, falando que tem que ter uma polícia aduaneira, ou seja, uma polícia de fronteira, né? Que todo país tem, mas no Brasil quem cuida das fronteiras é o Exército. Veja, isso abre precedentes para corrupção e, como diz Tomás Sankara, um militar sem formação política é um criminoso em potencial, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre como os militares, através do uso da força, cometem crimes no país, né? Inclusive, essa semana passada, o general Mansur foi preso porque estava extorquindo tráfico de droga, estava extorquindo garimpeiros, provavelmente, foi preso, né? Uma coisa inédita que a gente tem que celebrar a um dia do 7 de setembro, que deve ser um 7 de setembro popular, né, reivindicatório, em que a gente, como brasileiro e brasileira, a gente possa se afirmar enquanto cidadão de direitos, né, em que reivindicamos nossa integridade física enquanto produtores de conteúdo, enquanto ativistas sociais, e temos o direito de passar o país a limpo, né? Acho que é uma necessidade. Sim. Gabi, quer falar mais um pouquinho? Já seria meio que um encerramento ou não? Eu pensei talvez que, do ponto de vista das culturas críticas, daria para citar um pouco essa galera que está na metrópole e que tem uma atuação no campo das artes urbanas, né? Então, por exemplo, para trazer um pouco para vocês de BH novamente, né? Ocorreu um caso muito interessante envolvendo uma figura chamada Goma, que ele é uma lenda viva lá do grafite e do picho, né, em Belo Horizonte. E ele foi preso, né, várias vezes em sua vida, assim, e dentro do Museu de Artes e Ofícios lá de Belo Horizonte, quando eu visitei, havia todo um setor dedicado à compreensão dessa figura, né? Então ele foi um adolescente que começou a pichar os prédios de Belo Horizonte, os pais descobriram e ele começou a ser acorrentado à cama na hora de dormir. Então a corrente só ia até o banheiro e assim ele não ficava livre para explorar os prédios da cidade que ele estava escalando, né, para colocar essa sua tag, Goma, né, que ficou muito famosa. E aí, recentemente, eu escrevi um textinho aqui de rede social que se chamava Picho Logo Existo, né? Enfim, uma brincadeira irônica aqui com o Penso Logo Existo cartesiano e tentando pensar por que o grafiteiro e o pichador se colocam em risco, né, para denunciar muitas coisas que acontecem, né? E o Goma, quando ele foi preso, né, ele ficou vários dias na delegacia e mobilizações populares aconteceram para tentar libertá-lo, né? E a imprensa também foi lá entrevistá-lo e tudo mais. E teve uma frase que se tornou notória, né? Que ele falou,
prender pichador é muito fácil, né? Eu quero ver vocês prenderem o presidente da Samarco. Né? Ou seja, ele falando assim, né? Vocês estão prendendo peixe pequeno, eu sou aqui um cara que tem uma prática urbana de colocar minha tag aí, de mobilizar o cenário de grafite, né? De ter a minha grafirma e tal, mas vocês partem para cima de peixes pequenos e deixam os grandes tubarões soltos, assim, né? E tem uma matéria na Vice muito interessante que fala sobre os manifestantes, centenas de manifestantes balançando freneticamente latas de spray que foram para diante da delegacia onde o Gomes estava preso em 2016 e começaram a reverberar essa frase em coro, né? Assim, prender pichador é muito fácil, quero ver prender o presidente da Samarco, né? E é muito interessante, lá no próprio museu eles fazem uma simulação da cela prisional, então você entra para visitar obras de arte e você acaba atrás das grades, e é atrás das grades que tem um documentário sendo exibido sobre essa figura, né? Então, eu só vou ler um parágrafo do que eu escrevi, que também tem a ver com a produção cultural que a gente fez aqui em Goiânia, né? Então, o Hugo Brandão, alguns anos atrás, dirigiu o filme Gastrite. Eu fui também o assistente de direção e fiz as entrevistas, né, com os grafiteiros e pichadores. E a gente estava tentando elaborar como a arte urbana ela também expressa sintomas sociais, né? Como se a cidade grande ela tivesse um estômago e que não está digerindo bem alguns corpos estranhos, quando eles provêm das periferias, dos guetos e tal, né? E aí como essa cidade ela não é inclusiva, não é acolhedora, ela não propicia lazer, cultura e participação social para esses corpos que vêm das margens, né, das beiras. Muitos jovens vão protestar contra isso, contra essa anomia, né, contra essa falta de inclusividade, deixando suas marcas nos muros, no que é uma comunicação também de pichador para pichador. É o que eu chamo de um peer-to-peer analógico, porque quando o pichador sobe no topo de um prédio, né, nunca está ausente desse ato a excitação perante o perigo, essa adrenalina, mas também a possibilidade de você ser admirado pelos seus pares, né, pelo seu bando, digamos assim. E algumas pessoas podem até desprezar, né, esses pichos, essas tags, como se fosse uma espécie de narcisismo territorialista, né? Assim, estou marcando o território, ao invés do mijo, eu estou usando a tinta, né? Mas me parece que isso expressa um sintoma de uma metrópole injusta, cruel, e esse grapicho ele é um protesto contra justamente a não inclusividade da cidade. Então você vai lá e fala, pô, a cidade também deveria ser minha, né? Eu deveria ter direito à cidade, mas como não tenho, eu vou, digamos, sujar os seus muros, mas é para que você me enxergue, né? Para que eu possa ter um nome, que não é o nome que meu pai me deu, mas é o nome que eu escolho. É Goma, né? E aí eu saí do Museu das Artes e Ofícios e a primeira coisa que eu notei na rua foi um picho com a seguinte frase: quem é que mata mais? A polícia, a fome ou o crack? Né? Então, me parece que o picho também é uma espécie de grito pintado. Né? Ele é o que eu chamo de um feio necessário. Né? A cultura ela não precisa ser bonita sempre. Né? A produção artístico-cultural ela não tem que ser agradável, bonitinha, kit. Às vezes ela tem que vir para incomodar, para causar esse desconforto e mostrar a galera que não vai se calar diante da metrópole injusta, a galera que sabe o que o presidente da Samarco fez e que não se cala, mas o modo dela dizer é fazendo aquilo que o cidadão de bens vai chamar de sujar um muro, né, ou vandalizar um prédio, né? Que é exigir justiça da maneira possível, acredito. Sim, sim. Então eu achei muito interessante o caso do Goma. E também para finalizar o trecho da Culturas Críticas, né? Lá em BH eu também pude entrevistar a Sara Não Tem Nome. É uma artista que eu acompanho desde 2014, 2015, né? Tem 2 belos álbuns lançados, que é o Ômega 3 e A Situação.
E a gente vai assistir uns trechinhos da entrevista que a Sara concedeu à Casa de Vidro, onde ela fala muito da presença dos peixes na obra dela. Quem já parou para escutar com atenção sabe que a Sara Não Tem Nome escreve muito sobre os peixes e sobre os peixes que morreram também nas catástrofes ambientais. E ela fala sobre essa consciência também de que a vida para além da humana, né, ela também é afetada pelas catástrofes causadas pelos humanos, assim, né? Então, é muito interessante notar que também existem músicos, cancionistas, compositores no Brasil que estão colocando isso nas suas criações e que, às vezes, de uma maneira cifrada, né, estão falando do que significa estar em Minas Gerais depois da catástrofe de Brumadinho, depois do desastre de Mariana, como é sentir que os rios tiveram seus peixes mortos, né? E, sobretudo, também sentir que você, nessa megalópole, você não é ninguém, né? Você não tem nome, né? Que é o sentido irônico do codinome que ela escolheu, né? Sara Não Tem Nome é dizer assim, bom, eu sou um anônimo no grande centro urbano, assim, né? Eu não tenho renome, a minha família não tem um sobrenome de peso, eu não sou herdeira de nenhuma fortuna, né? Eu não tive a sorte de desenvolver o meu gênio artístico, porque, né, não tive patrocínio para estudar em escolas de elite. Então ela fala assim sobre ser uma proletária de Contagem, uma área altamente industrializada, onde a mineração foi essencial para esse boom industrial de Contagem, de BH, e ao mesmo tempo dela se sentir assim sem nome, anônima, nesse monstro que é essa metrópole. E ao invés de simplesmente se deprimir e se calar, é uma pessoa que se mobiliza existencialmente para viver fazendo arte, né? Então, a gente vai assistir alguns trechos então da Sara, que não tem nome. No vídeo, Sara não dá entrevista, falando um pouco sobre essas questões, que também acho que tem tudo a ver com as culturas críticas, né? E aí a gente caminha já para o encerramento e daqui a pouco a gente tem um convite também para quem quiser colaborar e participar do nosso CMI da Casa de Vidro, né? Trazendo algumas informações aqui obtidas num canal de organização dos atingidos, vamos dizer assim, pessoas que possam relatar acontecimentos, né, relativos às catástrofes. Está lá no leia.org. Se você colocar leia.org barragens, você vai ver, né, que é um mapa em que se coloca as barragens do Brasil com riscos de instabilidade. No estado, aqui no caso de Minas Gerais, estado de Minas Gerais, né? É um mapa criado pelo leia.org. E ali há uma matéria que cita dados do Ministério Público, eu gostaria de trazer rapidamente aqui para a gente. Primeiro, a conclusão do Ministério Público é que o automonitoramento das barragens feito pelas próprias empresas é o câncer do sistema. E aí são aspas do Ministério Público, né? O MPMG mostra que das 425 barragens de mineração inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens, 56 têm problemas de estabilidade, sendo que 36 estão localizadas em Minas Gerais. Então isso está sendo monitorado e principalmente depois das catástrofes mais recentes, né? O MPMG deu um seminário com o seguinte título: Desastre de mineração em Minas Gerais, desafios e perspectivas, em junho de 2021. Se não me engano aqui, Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba. Promotor de Justiça Francisco Generoso foi taxativo quanto à mentalidade dos agentes envolvidos na atividade mineradora. É preciso combater, aspas dele, é preciso combater a lógica perversa do direito econômico que transforma direitos em custos e resultados. Para ele, o automonitoramento das barragens feito pelas próprias empresas representa o câncer do sistema e deve ser superado. Né? E é uma posição oficial isso, né? Sim. No mesmo evento, a coordenadora da Força Tarefa de Brumadinho, promotora de justiça Andressa Lanchotti,
ressaltou que a situação do quadro das barragens em Minas Gerais apenas poderá ser transformada por meio de uma construção social conjunta. Abre aspas, mudar o sistema exige uma mudança de cultura deste modelo econômico que prioriza o lucro em detrimento do meio ambiente e das pessoas. A autofiscalização, uma vez por ano, as mineradoras são obrigadas a contratar empresas para atestar a segurança das barragens, com os documentos devendo ser entregues ao governo. Este se tornou um negócio lucrativo no país, mas pouco independente e eficaz. Segundo a Agência Nacional de Águas, ANA, responsável pelo relatório de segurança de barragens RSB, no Brasil ocorrem em média mais de 3 acidentes com barragens por ano. E importante para a gente ter dimensão disso, né, no nosso país atualmente. Um destaque dessa mesma reportagem traz o nome Mar de Lama Nunca Mais. Após 3 anos de tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entre avanços e recuos, o novo marco regulatório para a segurança de barragens de rejeito no Estado finalmente foi aprovado e sancionado pelo governador Romeu Zema, do Novo, no dia 25 de fevereiro de 2019. Porém, a nova lei, que ficou conhecida nacionalmente como Mar de Lama Nunca Mais, ainda não foi regulamentada. A partir do mês de agosto, a Leia.org anunciando que iniciará uma série especial sobre essa legislação, seus bastidores e a luta contra retrocessos. Bom, já foi lançada, né? Enquanto isso, aí aqui ela convida para que todos conheçam sobre o Mar de Lama Nunca Mais, através do link aqui. Justamente o nome da campanha é esse, Mar de Lama Nunca Mais. Aí fica também como sugestão. Excelente. Eu acho que eu me sinto diante desses dados como se o nosso futuro fosse muito ameaçador, né? Porque não são catástrofes socioambientais do passado que a gente está olhando olhando no retrovisor e falando isso ficou lá, né? Existe o grande risco de que a gente viva novas catástrofes socioambientais, novas rupturas de barragem, novos genocídios conectados ao garimpo e ao mercúrio, né? Então, acho que também seria interessante a gente falar para a galera que o Criticidades e o CMI da Casa de Vidro também vai procurar lidar com esses temas, mas numa perspectiva que acolhe e que tenta reverberar vertentes como o ecossocialismo, como a agroecologia, como o veganismo, né, que são vários campos de ativismo e de concepção de mundo, né, que muitas vezes não tem grande representação na mídia corporativa burguesa, né? Então a gente está fazendo um pouco de mídia independente e tal, e aí acho que a Gabi pode falar um pouco também sobre essa perspectiva, né? Que a gente vai tratar um pouco aqui no CMI de conteúdos e de críticas que a gente está aprendendo a partir da nossa participação com o veganismo, com a agroecologia e com esses movimentos populares, né? Eu acho que, diante de tudo que foi dito, né, nesse episódio, fica bem claro pra gente que, mesmo quando o capitalismo não gera desastres, grandes desastres, que são notícias em toda a mídia, que passam semanas, meses, anos sendo muito abordados, o capitalismo gera desastres diariamente, constantemente. Então, o que a gente tem que defender a natureza é defendê-la do capitalismo e não dos seres humanos, porque os seres humanos são natureza. E defender o capitalismo, defender a natureza do capitalismo é defender o nosso futuro, a nossa possibilidade de futuro, né? Porque com os desastres climáticos, com as mudanças climáticas, as catástrofes que estão acontecendo e que, se a gente continuar do jeito que está, vão acontecer de forma cada vez mais constante e cada vez piores, quem está em risco é a espécie humana, né? Somos nós, os outros animais, mas a natureza ela vai continuar aí. O que vai acabar é a gente. Uhum. Então, a gente tem que destruir o capitalismo antes que eles nos destruam.
Perfeito, e nós precisamos de muita gente coligando conosco, fazendo uma aliança afetiva, efetiva, para que a gente também consiga, com essas informações e com essas críticas, atingir um público bacana e ter alguma reverberação social, né? Então foi nesse sentido que nós também tomamos a iniciativa de criar o CMI da Casa de Vidro e também disponibilizar para vocês a oportunidade de participarem dessa história através do Apoia-se, né, que é uma plataforma de financiamento colaborativo. A gente está projetando aqui o endereço que vocês podem acessar. Aqui na descrição do vídeo também vai estar, né, tudo que vocês podem fazer para somar conosco, né, e que tipo de participação vocês podem ter. Nós teremos nas próximas semanas aí a tentativa de criar um programa periódico do Criticidades e tudo mais, né? E a gente vai trazer vários desses temas de maneira mais aprofundada. E acho que é interessante a gente acabar, como nós estamos aqui num ponto de cultura, né? A gente acabar com um pouco de cultura, com recomendações de leitura e também com a nossa própria interpretação aqui falada de alguns textos que nos tocam, né? Então eu sei que o Renato tem uma bela poesia do Wally Salomão para trazer, né? E eu queria também fechar aqui honrando o Ailton Krenak, né? O livro Futuro Ancestral. Ele tem sido muito presente aqui na Casa de Vidro nos últimos tempos. Nós também temos um projeto musical chamado Fritos da Terra, né? Que tem tentado fazer música autoral. E a primeira música dessa banda foi inspirada no Futuro Ancestral, que é a canção Sempre Caberá Mais Um. Vocês podem ouvir nas redes, né? E aí eu vou ler um trechinho do Krenak aqui, que me parece também falar muito fortemente para aquilo que a Casa de Vidro tenta ser, né? Porque nós também fazemos um festival de artes integradas que se chama Confluências, né? E cada vez mais eu tenho descoberto que esse é um conceito reverberante no Brasil atualmente, na obra teórica do Nego Bispo, na retomada da Funarte, né? Em vários campos nós estamos falando da importância da confluência, né? Da importância de ter esses rios vivos, cheios de vida, que possam confluir para fazer força, né? Então, um trechinho do Ailton Krenak e depois uma poesia do Wally Salomão, para a gente se despedir do episódio número 1 do Criticidades. Quando eu falo em adiar o fim do mundo, não é a este mundo em colapso que estou me referindo. Esse tem um esquema tão violento que eu queria mais que ele desaparecesse à meia-noite de hoje e que amanhã a gente acordasse em um novo. No entanto, efetivamente, estamos atuando no sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o Nego Bispo chama de confluências. Não essa exorbitante euforia com a monocultura, que reúne os birutas, que celebram a necropolítica sobre a vida plural dos povos deste planeta. Ao contrário do que estão fazendo, confluências evocam um contexto de mundos diversos que podem se afetar. É um termo trabalhado de maneira artesanal e local por um homem quilombola, um brilhante pensador marginal neste universo colonial, um crítico sempre tranquilo e bem-humorado das tendências políticas. Então, Ailton Krenak reverberando o Nego Bispo e falando: façamos as confluências das nossas alianças afetivas. Perfeito, muito bom. Eu gostaria só de recomendar, antes de ler a poesia do Wally Salomão, sobre Carlos Drummond, e com muitas pitadas de crítica à mineração predatória, eu queria só citar um estudo, né, que eu falei muito rapidamente no começo, da Universidade Federal do Espírito Santo, em que aponta ali, de maneira permanente, a presença de alumínio, ferro, manganês, níquel e cromo, afetando aí a chamada comunidade aquática, né, os animais e outros micro-organismos afetados, né? E o nome do estudo da Federal é Programa de Monitoramento da Biodiversidade Ambiental, tá? Que é produzido assim por 30 entidades
E, diante dos argumentos desse estudo, a Samarco, através da sua Fundação Renova, apenas afirma que é possível detectar que, mesmo havendo indícios de rejeitos da barragem do Fundão nos ambientes estudados, ou seja, lá na costa do Espírito Santo, os elementos constituintes desse material são os mesmos, né, mesmos em proporções, né, encontrados nos sedimentos naturais da bacia do Rio Doce, existindo similaridades geoquímicas e mineralógicas comprovadas nos diversos estudos pré- e pós-rompimento. Por isso, é pouco provável que apresentem qualquer risco ecológico. É o cinismo absoluto diante de um estudo, né, que é o Programa de Monitoramento Sistemático das Águas e Sedimento da Universidade Federal do Espírito Santo, em colaboração com outras 30 entidades, apontando o contrário, né, 30 instituições. Esse citado aqui é o quarto desse relatório que acontece todos os anos. E para terminar com poesia, e para a gente pensar muito sobre, né, o tema lírico do Carlos Drummond, que é tudo menos lírico, né, uma coisa, mas assim sempre mantém uma criticidade, né, como um impulso lírico também que também traz uma beleza doída, né, uma beleza muito ácida, vamos dizer, nos poemas do Drummond, e que eu acho que o Ali Salomão consegue também. Ele faz praticamente aqui uma crítica poética, né? Então começa assim: Pico de Itabira, que máquina mineradora não corrói, é a própria obra poética de Carlos Drummond de Andrade. Ápice do modernismo brasileiro. Fulano de tal situa sua poesia entre o símbolo e a alegoria, e Beltrano vislumbra nela o princípio corrosão, e Cicrano percebe uma poética do risco. Enquanto este escrutina a técnica da palavra puxa a palavra, aquele outro detecta uma estilística da repetição. Enquanto as interpretações subsidiárias não criam uma película fantasmática entre o leitor treinado, o leitor plurifocal e a poesia de Drummond. Esta permanece qual rútilo e incorruptível diamante, imune aos assaltos dos exércitos da hermenêutica. Pratico umas leituras luteranas, e desde que fato nunca nem a mais. Giram que giram celeradas as roldanas das interpretações. Enfio um pé aquém e outro além. Um contato e sem intermediários, com as 7 faces dos seus veios poliédricos. Reler Drummond pela milionésima vez é uma aventura adâmica, um convite renovado ao espanto e à surpresa. Close readings nas internas das galerias das minas. Magia lúcida, esfinge clara. Chiar para não ser destituído do estímulo do simples enigmático. Uma pedra de tropeço quebra o sono dogmático. Açucarado? Edulcorado? Nunca de núncaras. Dissolução de Minas, família, Deus. Morte do absoluto e despetalar da rosa do bloco histórico e redução eidética. Enxave sintética. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Oficina irritada em direção a um sereno e escalavrado agnosticismo. A vida passada a limpo, não em nome da restauração do perdido, mas sim da almejada nudez. Estoicismo sem consolo nem vanglória. A procurada poesia é um aparelho processador, reprocessador, que nulifica basófias.
Xerazadear, ler Drummond pela milionésima vez e mais uma vez e mais. Fica o convite, então. Essas são as confluências do Ali Salomão com o Carlos Drummond de Andrade. E assim a gente encerra, então, o primeiro episódio do Criticidades, do Centro de Mídia Independente da Casa de Vidro. E nós nos vemos no futuro. Sigam antenados. Valeu, camaradas. Gabriela Calegares, Renato Costa. Eu sou Eduardo Carli. E logo mais estamos de volta com mais um programa.